Olá, eu sou o Rafael, Head de Operações aqui do 360 e sejam bem-vindos ao nosso estúdio híbrido. E você me pergunta, por que chama estúdio híbrido? Porque aqui você consegue fazer a sua gravação em diversos formatos, como esse que está aqui agora, que é o formato de talk show. Como você pode acompanhar em nossa câmera aberta, você consegue ter até 1, 2, 3, 4 poltronas iguais a essa para fazer a sua gravação, fugindo assim do formato MesaCast. E aqui em nosso estúdio híbrido você também conta com equipamentos de extrema qualidade. A começar pelos nossos microfones, são microfones da Rode, ele chama PodMic. E ele foi desenhado, projetado exclusivamente para os podcasts, por isso do nome PodMic. São microfones de extrema qualidade, tem esse formato um pouco diferente do tradicional, um estilo meio retrô. Ele não tem aquela espuma que fica para fora, porque a espuma, o anti-puff, né, o pop filter, que serve para evitar aqueles puff, né, aqueles estalos quando a pessoa fala de forma muito soprada, fica internamente dele, deixando assim externamente um formato, né, um estilo mais bonito, mais retrô, um pouco mais interessante visualmente. Para suportar esse microfone, a gente conta com pedestais de microfone, pedestais de chão para esse formato de talk show, tá? Se a gente fosse utilizar aqueles braços articulados, a gente teria que prender ele em algum lugar, ia ter que ter um trambolho aqui no meio, ia sujar, né, esteticamente esse ambiente. Então a gente optou por pedestais de chão, que são os mesmos pedestais que se usa para cantores, né? Quando você vai ver um show, tem aquele pedestal de microfone para o cantor, são os mesmos, só que dessa vez ele está posicionado para ficar, né, ajustado à altura e posição da pessoa aqui na poltrona. Dessa maneira a gente deixa um ambiente um pouco mais livre e tem a facilidade também de você poder recuar ele, trazer para perto sem problema algum, ok? Em se tratando de câmeras, também contamos com a linha Sony aqui nesse estúdio. Então, 6400, 6700 e a 7C Mark II. Ou seja, da mesma maneira que a gente tem na nossa sala de podcast, que já teve o tour, se você não viu, vai assistir. Aqui também trabalhamos com toda a linha Sony. Assim, você consegue ter em todos os enquadramentos, seja 1, 2, 3, 4 câmeras simultâneas fazendo todos esses enquadramentos, a mesma estética, a mesma textura, também contando com lentes Tamron. Para complementar a estética desse estúdio, né, no formato talk show, você também conta com uma TV 4K de 65 polegadas, a mesma TV que a gente tem lá no podcast, podendo colocar a sua logomarca, né, a marca do seu podcast, né, o logotipo do seu podcast, os seus apoiadores, patrocinadores, vídeos, qualquer tipo de conteúdo que você queira passar na sua tela, você consegue fazer aqui também. Claro, sempre previamente enviado para nós. A gente não tem nenhuma surpresa, para que quando você chegue aqui para fazer sua gravação, já tenha o seu logotipo, já tenha tudo isso previamente preparado, ok? É importante que você envie tudo que você precise para que a gente deixe prontinho para que você chegue apenas em se preocupar na sua gravação. Além da TV 4K 65 polegadas, contamos com estante de um lado, estante do outro lado para a sua decoração, para trazer o seu item de personalização do seu cenário, seja canecas, garrafas, prêmios, livros, fotografias, o que você quer deixar aqui de cenário, você pode trazer e colocar tanto na estante quanto na prateleira. Temos alguns itens básicos, né? Assim como no podcast, nós temos alguns itens que nós deixamos aqui para isso não ficar vazio, e você pode utilizar, pode tirar, pode combinar as nossas coisas com as suas coisas, sem problema nenhum. Se você não quiser que apareça as prateleiras, né, a estante, também é possível a gente recuar elas e você tem apenas o fundo da cortina iluminada. Essa iluminação vem através dos LEDs RGBW, da mesma maneira que a gente tem lá no podcast, para colocar a cor da sua empresa, a cor do seu podcast, podendo combinar mais de uma cor sem problema nenhum. A cor que você quiser, a gente coloca aqui. Por isso, da cortina preta. Da mesma maneira que eu expliquei lá no tour do podcast, a gente estrategicamente colocou cortinas pretas, porque a iluminação
que vai dar essa cor. Se a gente colocasse uma cortina branca, poderia ficar muito estourado. Uma cortina cinza, azul, vermelha, já vai mudar a tonalidade. Então você não consegue colocar a cor, né, da sua marca, né, da sua empresa. Com a cortina preta, a gente tem essa liberdade de criar esse efeito, trazendo a cor da sua empresa para sua gravação. Agora que você já sabe um pouquinho como funciona esse formato de talk show aqui, chegou a hora de falar um pouquinho dos outros tipos de estética, de tipos de gravação que você pode realizar aqui. Como eu disse, é um estúdio híbrido. Você pode utilizar esse formato talk show, mas você pode também ter o seu MesaCast aqui. Mulheres para o Congresso para simplificarmos essa regulamentação. Também concordamos. É isso aí. Votem Caroline, gente. Além do formato talk show, além do formato MesaCast, você pode fazer um vídeo de apresentação ou um curso de AD. O Código de Processo Civil pega a questões importantes do extrajudicial, né, como se o extrajudicial fosse um grande campo de... Esses são apenas alguns exemplos do que você pode realizar aqui no nosso estúdio híbrido no 360. A gente consegue adaptar do jeito que você quer. E uma coisa super legal no nosso estúdio híbrido é a possibilidade de você trazer uma plateia. Vamos supor que você quer fazer a gravação do seu podcast e quer trazer alguns convidados, né? 5, 10, até 15 pessoas totalmente confortáveis aqui no nosso estúdio, sentar um em cima do outro, com cadeiras confortáveis, aguinha, café, ou seja, aqui você tem o conforto para trazer os seus convidados e produzir com a gente. Esse foi um tour rápido em nosso estúdio híbrido, já foi o Estúdio Podcast, esse nosso estúdio híbrido, mas tem mais um. Então acompanha nossas redes sociais, acompanha nosso canal do YouTube e o mais importante, vem produzir com a gente. Entre em contato e marque agora mesmo um horário com a gente.